nosso 20º encontro. Chegamos até aqui, 20 encontros, e ainda estamos no capítulo 4. Nesse capítulo 4, no finalzinho dele agora, nós vamos ver que João vai registrar mais um sinal. É interessante, né? Ele chama milagre de sinal. Então, mais um milagre de Jesus, que é a cura do filho de um homem que é oficial do rei Herodes. Então, olha como está o texto, a partir do versículo 46 do capítulo 4. Está assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, esse rei aqui é Herodes, cujo filho estava doente lá em Cafarnaum. Estão próximos da cidade. Então, olha só, é um dos oficiais do rei Herodes. Então, não era qualquer um. Era um homem que vivia na corte do rei. Um homem de posição, um homem de destaque. Mas interessante que posição social ou dinheiro não nos blinda dos sofrimentos, das provações dessa vida. Certamente esse homem oficial de Herodes, ele tinha a seu alcance o melhor plano de saúde da época. Mas os melhores médicos estavam ali atendendo ao rei, atendendo a sua corte. E certamente esse homem já havia tentado de tudo para recuperar a saúde de seu filho. Mas seu filho está às beiras da morte. A morte vem tanto para idosos como para os jovens. Os jovens também são vulneráveis. E esse homem, então, importante dentro da corte de Herodes, ele vai deixar essa posição de oficial do rei Herodes para a posição de um pai desesperado, um pai aflito, um pai que certamente já tinha feito de tudo possível e imaginável para recuperar a saúde do filho e está vendo o filho piorando. Então ele não vai se preocupar com o que o rei vai falar, ele não vai se preocupar com o que Herodes vai achar ou deixar de pensar dele. Ele quer ver o filho dele curado, e ele vai pagar qualquer preço que for necessário para ver seu filho curado. Aí João registra no versículo 47, que ele, esse homem, tendo ouvido dizer, ele ouviu dizer, que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele possivelmente, certamente, já deve ter ouvido falar, devia ter ouvido falar como Jesus curara nas regiões da Judéia, os milagres e maravilhas, os prodígios que Jesus fez na região da Judéia. Alguém poderia ter relatado para ele, por exemplo, que viu Jesus impondo as mãos e o milagre aconteceu. Então ele pode pensar o seguinte: eu vou ter que pegar Jesus, trazer Jesus lá de Caná até aqui Cafarnaum, até onde está o leito do meu filho, para que de repente ele imponha a mão sobre o meu filho, ou toque no meu filho, ou se aproxime do meu filho, para que meu filho seja curado. Aí ele pensa: Cristo vai curar meu filho, eu vou fazer o que for possível para Cristo curar meu filho. Ele planeja, ele fez o planejamento dele. Vou lá em Caná da Galileia, eu busco Jesus até aqui e Jesus cura meu filho. Mas Jesus não vai curar do jeito que ele planejou mesmo. Porque nesse momento, o interesse desse homem é nada mais, nada menos que ver seu filho curado. Essa é a motivação desse homem. Essa o que está levando esse homem a ignorar a posição do rei, a sua posição de oficial. Ele vai agora se aproximar de Jesus com o único objetivo: eu quero curar meu filho e mais nada. E ponto final. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Interessante, né? Jesus ter colocado essa frase e João ter registrado. Porque o que mais importa para o ser humano, o que mais importa para nós é crer em Jesus. Isto sim é que importa e faz valer lá na eternidade. O importante é crer em Jesus. Então Jesus nos alerta de um perigo grave com essa frase. Porque infelizmente, muitos só crerão se evidenciar um sinal. Então o Senhor Jesus está falando que se não virdes um sinal em prodígio, de maneira nenhuma crereis. Ou seja, só creem se vir um sinal. São crentes místicos,
que vive buscando o sobrenatural. O que mais tem hoje em dia são crentes místicos, que vivem buscando o sobrenatural. Não basta para esses crentes místicos o que Jesus disse, ou então o que os evangelistas registraram. Isso não basta. Eles vão precisar de algo mais. Tem que ter alguma coisa a mais para poder crer, para poder evidenciar. A fé não pode ser firmada naquilo que vemos, mas nas palavras de Deus e na pessoa de Jesus. Quer uma prova disso? Esse mesmo João que está escrevendo esse diálogo, que está escrevendo essa colocação de Jesus, ele vai registrar mais lá no final do Evangelho, no capítulo 20, a partir do versículo 24, algo que é importante para nós hoje. Naquele contexto agora de João 20, 24, Jesus já havia ressuscitado. Já havia aparecido para Maria Madalena e já havia aparecido também para alguns de seus discípulos. Mas na hora que ele aparece para esses discípulos, Tomé não estava com eles. Aí está registrado no capítulo 20, você pode conferir a partir do versículo 24 desse mesmo Evangelho de João. Está escrito assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, ou quando Jesus apareceu pela primeira vez, vamos dizer assim. Disseram então os outros discípulos, é João que está escrevendo, os outros discípulos que disseram, não fui eu, disseram os outros discípulos, vemos o Senhor, nós vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo, e também não puser a minha mão no seu lado, no lado que fora traspassado pela lança romana, se eu não botar o meu dedo nas chagas, nas mãos, e a minha mão no lado traspassado pela lança romana, de modo algum, olha a palavra de Tomé, acreditarei. 26. Passaram-se 8 dias. Estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé agora está lá com eles. E as portas estavam trancadas. Aí veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe aqui do meu lado. Aí Jesus fala, não seja incrédulo, mas crente. Agora que Tomé viu, Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala, porque me viste, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas cremos. Essa é a tônica, essa é o motivo desse diálogo, é você crer pela fé naquilo que você não precisa ver. Vamos lá, vamos em frente? Jesus não vai descer a Cafarnaum. Olha o versículo 49. Chegou-lhe o oficial e falou, Senhor, desce antes que meu filho morra. Em outras palavras, Senhor, o senhor tem que fazer alguma coisa enquanto meu filho ainda está vivo. Se ele morrer, o senhor não poderá fazer mais nada. Vamos com pressa porque a situação está difícil. Mais tarde, Jesus vai ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de sepultado. Nós achamos que Jesus tem que fazer as coisas do nosso jeito. Muitos acreditam e impõem a Jesus, eu quero as coisas solucionadas, mas eu quero deste jeito, igual esse homem está fazendo. Eu quero que o senhor vá até comigo lá no leito onde está meu filho, o senhor cure ele lá. O senhor tem que fazer aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou mandando, aquilo que eu estou exigindo, aquilo que eu estou determinando, aquilo que eu estou tomando posse. Jesus faz as coisas do jeito dele. Olha o versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Aqui está a maior chave. Aqui está o verdadeiro milagre acontecendo. Porque olha só na sequência do versículo. Vai, teu filho vive. O homem creu. Creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui é a hora que acontece o milagre. O milagre está acontecendo é aqui agora. Quando aquele homem, oficial de Herodes, crê na palavra de Jesus. Aqui está o sucesso da vitória. Aqui está a nossa diferença. Porque aqui está sendo evidenciada a fé.
Aqui está surgindo a fé. Ele creu na palavra de Jesus. Ele não questionou. Ele não mostrou-se contrariado. Poxa, eu venho lá de Cafarnaum para pedir para o senhor não vai comigo. Ele se mostrou contrariado. Ele simplesmente obedeceu e confiou. Fé não exige evidências. Exige apenas confiança e obediência. Aquele que foi simplesmente buscar a cura do seu filho está voltando agora para casa com a vida eterna, pois ele creu no unigênito Filho de Deus. O maior milagre não foi a cura física do menino. O maior milagre foi a conversão deste homem. Ele agora creu na palavra de Jesus. E isso lhe é imputado para a vida eterna. Olha só o versículo 51. Já ele descia, agora ele desce diferente. Ele volta para Cafarnaum diferente, ele volta regenerado. Ele teve o contato com o seu Salvador. Ele creu no seu Salvador. Então ele volta agora regenerado. E o que acontece? Quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então ele vai, a alegria dele agora está completa porque ele conhece o seu Salvador. Os servos vêm ao encontro dele e diz que o filho vive. E olha que interessante. João não deixou registrado nenhuma demonstração de alegria ou de surpresa da parte dele. Ele simplesmente pergunta no versículo 52, a que horas meu filho se sentiu melhor? Aí informaram, ontem, a hora 7ª, que é por volta das 13 horas, 1h da tarde. Então ele fala, ontem por volta da hora 7, 1h da tarde, a febre deixou. O menino ficou sem a febre foi embora. Aí no 53, com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Ele creu agora com mais força, com mais determinação, ele creu com todas as suas forças. E o que acontece com essa confiança que ele tem? Ele e toda a sua família vão crer também. Versículo 54, ele encerra falando assim, foi esse o segundo sinal que Jesus fez ali em Caná da Galileia. O primeiro foi transformar água em vinho, numa festa de casamento, onde a alegria estava sendo ameaçada pela falta do vinho, e Jesus transforma a água em vinho e mantém a alegria. E o segundo agora, onde um pai vem, preocupado com a morte do filho, e volta para casa jubiloso, porque recebeu a salvação. E é só alegria dali para frente. O filho está vivo, eu reconheci a Jesus, minha vida certamente está mudada, está diferente do que era. Porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não me viram, mas creem em mim. Por hoje, por agora, é só. Em breve voltaremos com mais um momento. Fiquem todos com Deus.